Mateus, capítulo 25, a partir do verso de número 14. Acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planejou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Curve a sua cabeça por um instante e vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A cada semana ela tem sido fundamental para a nossa caminhada. Que não seja diferente mediante aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Esse culto é teu e, consequentemente, a exposição do texto nessa noite também é para a tua glória. A minha oração é que o Senhor conceda a mim e aos meus irmãos discernimento para compreender a tua palavra. Toda dispersão, falta de atenção, que o Senhor faça, que o Senhor toque cada um dos meus irmãos para focar naquilo
que o Senhor tem para essa noite. Nós oramos e desde já devolvemos somente o teu Filho, honra e glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Valorizando o que Deus me deu. Meus irmãos, você concorda comigo que cada pessoa tem a oportunidade de administrar, de desenvolver aquilo que o próprio Deus coloca na sua vida? É uma certeza que todas as pessoas que estão debaixo desse teto, pessoas que vão assistir posteriormente no canal do YouTube essa mensagem, ou aqueles que de alguma forma estão online, ou assistindo pela Rede Super, todas essas pessoas, Deus confia alguma coisa. A certeza que temos é que não existe ninguém de mãos vazias. Eu concordo com você que ao lermos as Escrituras Sagradas, nós somos tendenciosos a ler essa parábola que só é dita no Evangelho de Mateus e é a maior parábola do Evangelho de Mateus, e nós somos tendenciosos a olhar para essa parábola numa compreensão financeira, como se esse talento fosse ou significasse dinheiro, moedas, recursos, patrimônio. Mas nós temos a certeza de que Deus, Ele confia algo para todos nós. Tem coisas que Deus deu a você e eu quero nessa noite de alguma forma permitir ou pedir a Deus que nos permita lembrar de coisas que Ele nos deu, que está na nossa frente, e que a gente muitas vezes não valoriza o que Ele tem nos dado. Por quê? Porque fato é, meus irmãos, que nós preferimos focar naquilo que nós não temos do que valorizar o que temos. Isso é um mal da sociedade. Você tem uma pessoa casada, ela foca no que a esposa não pode dar, no que ela não faz, em vez de valorizar o que ela é e o que ela faz, o que ele tem como marido. Da mesma forma, a esposa, nós somos tendenciosos a valorizar o que a gente não tem. Você olha para a igreja, a gente gosta de criticar o que a gente não tem, às vezes nos falta a valorização do que temos. Você foca em coisas que talvez está longe de você, mas você não valoriza o que você tem, o trabalho que você tem, o recurso que você tem, o salário que você tem, a saúde que você tem, o ar que você respira, a igreja que te alimenta, as pessoas que Deus colocou ao seu lado, os pais que você tem, a família que Deus te deu, talvez o carro que você tem, talvez as coisas mais simples que elas sejam, que Deus já te deu. Mas a gente quer focar no que a gente não tem. Não, porque eu não tenho, porque isso eu não tenho, porque isso ela não faz. Não, porque isso. Valorize o que você tem, o que Deus te deu. Irmãos, o texto bíblico vai dizer sobre uma parábola que o próprio Jesus conta a respeito de 3 pessoas que lhe são confiadas alguns talentos. O texto vai dizer que o Senhor desses talentos faz uma viagem, e quando ele volta, ele exige uma prestação de contas, e o texto vai dizer que algumas pessoas que lhe foram confiadas alguns talentos multiplicaram
E uma pessoa em especial enterrou esse talento com medo do seu senhor. Se tem uma certeza que o texto ele traz para mim, para você, de ensinamento de Jesus, é que nós devemos ser fiéis em tudo que nos é confiado. Eu não sei o que Deus te deu, eu sei o que Deus me deu. Deus me chamou ao ministério e eu vou de alguma forma ser fiel àquilo que Ele me chamou. Deus me deu uma família, Deus me deu 4 filhos, Deus me deu mãe, pai, Deus me deu 3 irmãos, Deus me deu uma igreja linda para que eu pudesse congregar, Deus me deu amigos, Deus colocou pessoas no meu caminho, eu sei o que Deus me deu. A primeira certeza que o texto mostra para mim e para você, que o primeiro passo deve ser fiel ao que Deus te deu. Você tem uma família, cuida dela. Você tem um casamento, cuida dele. Você tem filhos, honre os seus filhos, cuide dos seus filhos, discipule os seus filhos. Você tem uma fé, cuide da sua fé. Você tem uma vida espiritual, cuide da sua vida espiritual. Você tem um chamado, você tem um dom, cuide. Cuide, irmãos. Se tem uma coisa que o texto nos ensina, é que tudo que é confiado, irmãos, nós precisamos fazer bem feito. Isso é um fato. Nós nunca vamos ter o controle de tudo. Por exemplo, eu sou de uma família, eu tenho 3 irmãos. 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova, ok? Eu nunca vou ter o controle da vida deles. Eu nunca vou controlar a forma que ele trata os meus pais, a forma como que eles lidam com as finanças, a forma como eles vivem como cidadão. Eu não consigo controlar. Eu não consigo de forma nenhuma ter o controle disso. Mas eu consigo fazer o que foi confiado a mim. Se eles vão honrar os meus pais, eu não sei, eu vou. Se eles vão ser um cidadão do bem, eu não sei, mas eu serei. Eu não sei o que eles estão fazendo com a fé deles. Ou seja, às vezes a gente se preocupa em controlar o que está no globo, o que é genérico, o que é generalizado, e a gente esquece de fazer o nosso. O de um talento estava mais preocupado com a reação dos outros, ou daquilo que o Senhor poderia achar, do que preocupar o que foi confiado a ele. Eu não sei, eu não vou ter o controle da instituição, eu não vou ter o controle da igreja de Jesus, eu não vou ter o controle da minha família. Eu sei do que Deus me confiou. Tem muita gente deixando de fazer o seu, preocupado com o outro. Irmãos, ninguém muda ninguém. Ninguém muda. E aí a gente se enche de crise. E a gente começa a brigar com todo mundo, a gente começa a brigar com o irmão, a gente começa a brigar com gente do trabalho, a gente começa a brigar com o patrão, a gente começa a brigar com um monte de gente. Por quê? Porque eu estou mais preocupado com o que eles estão fazendo diante daquilo que Deus confiou a eles, do que com aquilo que Deus confiou a mim. Tem gente que fala no trabalho, não, mas todo patrão. Não, irmãos, foi combinado isso? Foi. O que foi combinado está sendo feito? Tá. Descansa. Se você está insatisfeito,
chega e conversa. Você tem um sim ou não. A partir da resposta você pode tomar uma decisão. Mas a gente não trabalha com maledicência, a gente não trabalha com a fofoca, a gente não trabalha com uma vida sem propósito, não. Se eu estou no trabalho, irmãos, e o que me foi confiado é isso, eu serei o melhor nisso, eu serei excelente nisso. Essa compreensão que a gente precisa ter. Você está mais preocupado com a família do outro do que com a sua. Os seus estão morrendo, os seus pais estão sem assistência, a sua família de alguma forma não tem o seu carinho. Você está valorizando mais a família do outro do que a sua. Você está valorizando mais as pessoas da igreja do que da sua própria casa. Você está fora, você não consegue valorizar o que Deus te deu. É por isso que esse mundo está perdido. É por isso que as pessoas estão dando voltas. É por isso que as pessoas elas não saem do lugar. Porque Deus confiou. Se Deus confiou a você, assuma a responsabilidade. Se não for eu, hoje eu chamei meu filho à tarde, diante de uma experiência que a Isa teve com ele de manhã, e eu falei, não, segunda eu converso com ele. Eu falei, não, segunda não, hoje mesmo. Filho, vem cá, 5 anos. Papai, eu não quero conversar agora. Eu falei, mas você não tem que querer. Agora eu quero conversar com você. Senta aqui, o papai quer conversar. Ele já sabia. O olho dele já encheu de lágrimas. Eu falei assim, olha, o papai não está feliz com você. Pelo contrário, o papai está chateado com você. O papai não tem ensinado você o que você fez. E falei. Por fim ele chorou, ele me abraçou. E a gente combinou, fizemos um acordo. Agora, é responsabilidade minha, não é sua. Não é da igreja, não é do Kids. É minha. Eu preciso valorizar o que Deus me deu. Se Deus me deu esse filho, é para me cuidar. Se Deus me deu essa ovelha, se Deus me deu essa responsabilidade, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Tem muita gente preocupando com tantas coisas, ao invés de preocupar com o que Deus te deu. Nós acabamos de cantar que a nossa vida é para adorar a Jesus, e tem tudo a ver em valorizar o que Deus nos deu. Nós fomos chamados a glorificar a Deus em todas as coisas. Você foi chamado a valorizar o que Deus te deu. Aproveite as oportunidades, assuma o que você tem, não se compare com o outro. Não, mas porque o outro tem mais. Eu não sei quanto o outro tem, eu sei o que eu tenho. Se é menos ou mais, irmãos, é meu, não é seu. Assuma. Você tem uma família problemática, assuma. Quanto mais você correr do problema, pior vai ser. Você está fugindo, tem pais que fogem dos seus filhos. Está vendo o filho com alguma necessidade, às vezes o filho é autista, às vezes tem uma situação. Irmãos, não tem problema, assuma o quanto antes. Valorize o que Deus te deu. O menor mal é o primeiro. Quanto antes você assumir a responsabilidade e cuidar, menor o mal. O menor mal é sempre o primeiro. Quando você assume, quanto mais você protela, quanto mais você procrastina, pior. Cada um tem uma realidade, irmãos. A gente não consegue entender, explicar a soberania de Deus. Assuma. Deus deu essa profissão para você. Deus confiou essa cidade a você. Você mora nesse bairro. Você tem esse carro. Você tem essa família. Deus, irmãos, assuma o que você tem. Agora, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, irmãos, aquilo que é tão pequeno aos olhos dos homens pode ser tão grande aos olhos de Deus. Às vezes eu vejo gente que tem tanto
E eu falo assim, meu Deus, não consegue fazer metade do que quem tem tão pouco, mas com a bênção do Senhor faz. Mas é porque você está focado tanto no que você não tem, ou no que os outros estão fazendo, e você esquece de valorizar o que Deus te deu. É R$100, é R$100, é uma casa pequena, é uma casa pequena, é uma casa grande, é uma casa grande, é andar de ônibus, é de carro, é a geladeira só tem água, é a geladeira só tem água, é a geladeira cheia, é a geladeira cheia. Assuma, cuide, trabalhe com a bênção do Senhor. Não fuja da bênção de Deus, viva diante da vontade do Senhor, assume a sua responsabilidade, trabalhe em cima disso, irmãos, prospera, deixa Deus prosperar a obra das suas mãos, mas multiplique aquilo que Deus confiou a você, multiplique a paz da sua casa, multiplique a bênção sobre a sua família, multiplique a sua autoridade dentro da empresa, multiplique seus bens com uma boa administração, multiplique o amor da sua esposa, multiplique o carinho dos seus filhos, multiplique a bênção sobre a sua descendência, multiplique o seu ministério, multiplique o seu relacionamento com Deus, faça jus daquilo que Deus te deu, é seu, é seu. Eu fico impressionado, irmãos, como que quanto mais passam os anos de casamento de algumas pessoas, pioram, ao invés de melhorar. Por quê? Porque passa os anos, você passa a valorizar mais essa caixa aqui do que a sua esposa, do que seu marido. Você valoriza mais o videogame, você valoriza mais a Netflix, você valoriza mais o carro, você valoriza mais o trabalho do que o filho. O negócio, de vez de melhorar, ele piora. Você vê alguém no ministério, está tão bem, daqui a pouco está lá embaixo. Você vê uma pessoa com a vida com Deus, não, está cheio do Espírito Santo, assíduo no culto, líder de GC, buscando a Deus, uma referência, daqui a pouco está fraco na fé, não lidera mais GC, já não é tão frequente no culto. Você vê uma pessoa prosperando com a bênção de Deus, sendo um dizimista fiel, Deus prosperando, administrando bem os recursos, daqui a pouco troca Deus pelo dinheiro, afunda. Irmãos, o convite de Deus é que a gente cresça, e não que a gente regrida, desça, não. Eu quero multiplicar o amor pelos meus filhos, pela minha esposa, o carinho, irmãos, ali a reciprocidade. Eu quero multiplicar a minha fidelidade a Deus. Eu sou fiel a Deus, eu quero ser mais, eu oro, eu quero orar mais, eu leio a palavra, eu quero ler mais, eu honro a minha igreja local, eu quero honrar mais, eu sou fiel aos meus líderes, eu quero ser mais fiel. Eu sou fiel ao Senhor, eu quero ser ainda mais fiel. Eu honro os meus pais, eu quero honrar ainda mais os meus pais. Eu não sei, mas eu quero multiplicar aquilo que Deus me deu, irmão. Não é responsabilidade sua. Se Deus me deu como responsabilidade, é isso que eu vou fazer. É isso. Se não for você para cuidar do seu nome, você acha que alguém vai cuidar? Então para que você está dando um passo maior que sua perna e está comprando mais do que deve? Deus não te deu uma esposa, por que você está trocando ela por coisa, ao invés de trazer a bênção de Deus para o seu matrimônio? Pastor, você não conhece os meus pais, minha mãe é terrível, é problemática. Tá, você quer piorar? Você quer continuar do jeito ou você quer mudar essa realidade? O que você quer fazer? Eu quero largar, pastor, eu quero viver para mim mesmo, minha glória, pensar só em mim. Ok, mas isso não é cristianismo.
Irmãos, os nossos olhares nessa noite precisam voltar o que a gente tem, não o que a gente não tem. Pastor, mas eu queria isso, eu tenho sonho disso. Respeito o sonho de todo mundo, sonho é sonho. Mas começa hoje. Começa hoje. Eu poderia contar inúmeros testemunhos para você. Eu não vou contar porque não é sobre mim, é sobre a pessoa de Cristo. Eu prefiro não contar. Mas é possível. É possível você planejar melhor os seus recursos. É possível você administrar melhor o seu tempo. É possível, irmãos. É possível você ter um acordo com a esposa, crescer no seu casamento, em parceria. Em fidelidade, é possível. Você vê a pessoa bem, irmãos, está aqui, frutificando na igreja, uma bênção. Daqui a pouco está em crise, perde tudo, bagunça a vida. O Senhor está nos confiando. Não é seu melhor amigo, não é seu patrão, não é seu pai, é o Senhor. O Senhor. Tudo começa quando você percebe o que você tem. Agora, o texto bíblico, ele nos ensina um segundo ensinamento. Foi confiado os talentos. O texto vai dizer que um escondeu e ficou esperando o Senhor. Mas o texto nos ensina que devemos estar ocupados até a volta do Senhor. Um dos maiores motivos que a gente não valoriza o que Deus nos confiou é que a gente não quer trabalho. A gente quer resolver rapidinho e descansar. Não. Essa também não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que trabalhemos todos os dias. Pastor Márcio fala uma verdade, irmãos. O que cansa é o pecado. Você olha para alguém que está vivendo em pecado, você vê no semblante. Alguém que está vivendo a vida com o Senhor, você pode às vezes ver fisicamente cansado, ele dorme, ele está novo, ele está revigorado, ele está cheio de vida, ele acorda bem, ele quer ir para cima, ele quer viver, ele quer crescer, ele quer servir a igreja, ele quer cuidar do que Deus deu. Nós precisamos estar ocupados com aquilo que Deus tem nos confiado dia após dia, até a volta do Senhor. Até a volta do Senhor. Quem dera, irmão, se a gente resolvesse o negócio aqui e agora é férias. Amanhã tem outra bomba aí para você resolver. Amanhã tem um novo dia, amanhã tem uma nova realidade, amanhã tem um outro conflito, amanhã tem uma nova oportunidade de agradecer ao Senhor, amanhã tem uma nova palavra para você. A palavra de hoje serve para hoje, semana que vem tem outra, amanhã tem outra. A Bíblia se renova, todo dia o Senhor tem realidades, todos os dias o Senhor confia. Você pode dormir hoje tendo o que você tem, amanhã Deus talvez tem coisas novas para você, Deus tem responsabilidade novas para você. O Senhor te chama a novas realidades. O que você faz? Você valoriza o que Deus te dá. É um novo emprego. Está solteiro, quem sabe amanhã uma namorada nova, uma esposa para quem aí está prestes a casar, uma nova realidade. O que a gente faz? A gente assume o que Deus dá e vive para a glória dEle. Vive para a glória dEle, irmão. Se tem uma certeza que eu tenho e que eu caminho, é que nós fomos chamados
a frutificar, a multiplicar o que Deus tem nos dado. É tudo. E não acho que as coisas materiais não, irmãos, que a gente é mais falho no que não é material. Multiplica a paz da sua casa. Pastor, lá no trabalho é uma confusão, todo mundo falando, ninguém gosta do patrão. Muda essa realidade, irmão. Chega lá, ora antes do expediente, ora na hora do almoço, ora no final. Aproveita as oportunidades da festa da empresa. Chame atenção, diga: eu quero fazer uma oração, não sei. Conversa com um, cuida do outro. Aproveite, pega 10 minutos do horário do almoço. Conversa com o seu patrão com graça. Patrão, olha, primeiro gratidão pelo emprego, pelo pão que chega na minha mesa. Olha, eu acho que se você fizesse isso seria melhor. Vamos prosperar essa empresa, vamos crescer nesse lugar. Daqui a pouco Deus está te levantando ali, e aquele lugar que era péssimo de trabalhar, agora é um lugar de paz. É um lugar onde você vê Deus naquele lugar. É diferente, irmãos. Tem muito crente, ao invés de ser resposta, ele joga lenha na fogueira. Você liga para sua mãe, você fala: você viu o que o irmão falou? Eu aprendi algo, isso não é na Bíblia. Meu pai me ensinou isso quando pequeno. Você não tem nada de bom para falar, fica calado. Você não quer abençoar ninguém, fica em silêncio. É a melhor coisa que você faz. Mas a gente não pode admitir discípulos do Senhor vivendo de qualquer jeito, descartando, deixando de lado o que Deus confiou. Não, assuma, irmãos, é nosso. É lindo o que Deus fez. Ele é soberano, Ele é perfeito. Ah, pastor, mas é difícil. Não, é difícil na força do seu braço, na força dele. Nada é difícil, tudo é possível no Senhor. Ah, irmãos, Deus quer te usar. Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer te fazer pilar na sua casa, no seu trabalho. E Ele tem te confiado talentos, dons, formação, oportunidades. Deixa Deus usar você. Eu vim aqui simplesmente para dizer para você: pare de enterrar o que Deus tem colocado nas suas mãos. Pare. Fica preocupado: não, mas por que Deus me deu só um, para Ele deu 5? Não sei, irmãos. Deus é Deus, Ele não precisa Ele não precisa dar satisfação. É um que eu tenho, é um que eu vou multiplicar. É isso aqui mesmo? É só isso? É. Vamos para cima. É isso que Deus tem. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Quando eu falo igreja, pessoas, contagiante. É isso que Deus tem. É isso que Deus tem. Quantos entendem essa palavra nessa noite?